Olá, estou aqui de novo para mais um vídeo do estudo do livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. E agora nós estamos no capítulo 3 e esse capítulo fala sobre crenças. O título do capítulo é De Onde Ele Vem. Então eu vou continuar aqui a leitura e fazer alguns comentários, né, sobre o que está aqui. Então esse capítulo fala sobre crenças, que é um assunto muito importante, né, para a nossa vida. E aí vocês vão ver o que ele traz sobre essas questões de crença. Então diz aqui, ó, certo, já analisamos muitas coisas e garimpamos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de chegar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmos. Aprendi pelo modo como encara a vida que se há algum problema, essa afirmação tem de ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença. Como passamos de um bebezinho que conhece sua própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem valor e sem amor dentro de um grau qualquer? As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Pense numa rosa quando ainda é um pequenino botão. Desde que ela se abre em flor, até as últimas pétalas caírem, a rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação, fazendo o melhor o que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, iremos fazendo as coisas de um modo diferente. Aqui eu coloco uma coisa que é bem importante, que é em relação a isso, né? A gente às vezes se culpa por coisas que fizemos no passado, né? E essa culpa fica ali consumindo, e você gasta muita energia, né, para alimentar essa culpa, tá? Mas a partir do momento que você começa a se enxergar, né, com um pouco de autocompaixão, você vai ver que era o conhecimento que você tinha naquele momento, era a compreensão das coisas que você tinha, era a consciência que você tinha naquele momento. Se você tivesse diferente, você faria diferente. Qualquer pessoa. Então, da mesma maneira que a gente pode ter, né, essa autocompaixão para se perdoar do que a gente fez, né, e não precisar ficar se consumindo nessa culpa, a gente tem que olhar para os outros também sem esse viés de julgamento. A gente olha sempre com o viés do julgamento e aí a gente faz uma crítica, né, e sempre carregadas, né, daqueles julgamentos ardilosos, e a gente não sabe o que a pessoa passou na vida, a gente não sabe o que aconteceu, qual que é a história de vida, tá? E essa é uma questão que se repete. Julgamento é sempre uma questão que está em voga, é o que a gente vê bastante em redes sociais, mas tenta analisar a questão do conhecimento, da consciência que a pessoa tem na vida, né? E isso serve para você também. Então, da mesma maneira que você se critica, você acaba criticando o outro, né? Porque é mais fácil a gente projetar as coisas, né? E é o que acontece mesmo, a gente projeta no outro aquelas coisas que nós temos e não queremos enxergar. Então, essa projeção acontece também em formas de críticas. Faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado e de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina. Como é que você quer mudar alguma coisa na sua vida se você não olha para aquilo? Você não olha para aquilo que precisa mudar, né? Você foge, né? Tem as inúmeras distrações da vida, né? E aí você só parte para a fuga para não enxergar aquele problema.
E aí essa fuga às vezes é inconsciente, não é uma coisa que você programa assim, não, estou fugindo porque não quero encarar os meus problemas. Não, é tão inconsciente que vira um mecanismo, né, que você quando tenta pensar nessas coisas, né, ou até quer, aparece alguma outra coisa para te distrair daquilo. Ou você vai querer fazer uma compra, fazer um passeio, nada contra, porém a gente tem que analisar o quanto que isso está te distanciando do teu processo, né, do teu processo de crescimento. Né? Sem você tirar momentos para o seu silêncio, momentos para autorreflexão, momentos para você enxergar determinados padrões na sua vida, sem você pensar nisso, né? Sem você analisar, você não vai conseguir, não é na correria do dia a dia. Então é preciso parar e pensar, é preciso parar e refletir, é preciso parar e olhar para dentro. Não é um processo fácil mesmo, né? Mas é uma coisa necessária, né? A não ser que você queira continuar carregando os mesmos fardos, né? As mesmas dores, né? Então, um momento que você passa nessa reflexão e você vai olhar para essa dor, que pode doer um pouco mais, mas é naquele momento, depois ela fica mais leve, depois ela fica mais compreendida, né? E daí, pela compreensão, você não vai precisar carregar um tormento maior, né? Carregar uma coisa maior, que é essa dor que te consome e que você não quer olhar, tá? Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo que existe nele. Então a gente precisa analisar tudo que existe dentro dos nossos cômodos mentais, né? Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganhar uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto ou restauração, o que poderá ser feito depois com calma. Outras coisas ainda jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora. Jornais e revistas velhos, pratos de papel sujos, podem ser postos na lata do lixo sem rodeios. Não é necessário ficar com raiva para se fazer uma boa faxina. Então, até aquela faxina que a gente faz na casa, a gente pode agradecer tudo aquilo que nos serviu um dia, né, nos ajudou, nos auxiliou, você agradece aquilo teve o tempo dele e agora você vai partir para uma doação. Né? Você vai fazer uma faxina geral, vai fazer uma limpeza, vai pegar aquilo que não te serve mais e vai fazer uma doação. Tem horas que a gente pega determinada coisa, olha para aquilo e fala assim, não, isso aqui eu vou usar mais um pouco, isso aqui eu não quero doar agora, né? Tem um valor sentimental, alguma coisa assim. Ok. Mas tem coisas que podem ser jogadas fora sim, e tá ali ocupando espaço, tá ali entulhando. Tá? Enquanto aquele material tá ali no seu armário, né, nas suas gavetas entulhados, não tem espaço para colocar coisas novas. Né? E aí, sem esse espaço, você também não consegue perceber, né, que pode ter, porque tá tão bagunçado que você não percebe que pode, pela organização, né, ficar melhor para você. A mesma coisa é a nossa faxina mental. A gente, para ter clareza mental das coisas, a gente precisa organizar. Pegar as coisas, todos os nossos processos, as nossas coisas que a gente quer organizar dentro da gente, emocionalmente, né? Se você achar melhor escrever, você escreve. Não importa, assim, não precisa nada demais, assim, só coloca no papel aquilo que você precisa organizar, deixa fluir, porque a escrita também é terapêutica, a escrita ajuda a gente organizar o nosso pensamento e a colocar para fora aquilo que a gente não consegue só mentalmente. A escrita é uma forma de você trabalhar isso também. Então coloca tudo ali no papel, né? Tudo que você precisa organizar e vai setorizando, né? Ah, eu preciso ver os meus relacionamentos. Aí você vai ver relacionamento profissional, né? Aquilo que cabe somente a você de autoconhecimento. Aí então você vai separando as coisas que você precisa organizar. Tá, então essa parte aqui, né? Ok. O mesmo acontece quando estamos limpando a nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva, né? Só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem tiradas fora.
Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Você, por acaso, cataria do lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã? Mas é realmente isso que muitas vezes acontece. A coisa fica tão repetitiva e mecanizada que aquela coisa de ontem, que tá de ontem, do ano passado, de 3 anos atrás, está ali mofada, né? Mas você ainda insiste em trazer para o seu momento presente. Então, veja, você não está lá no passado, né? Na verdade, tá tudo aqui no presente, né? Porque você vai alimentando, né? Você vai recriando, você vai dando energia para aquilo ali, e aquilo ali vai crescendo. Tá ali tomando um espaço seu, né? Um espaço bacana que você tem, mas você está usando para acumular essas tranqueiras, né? Porque na verdade são tranqueiras mesmo. E isso, gente, causa bloqueios energéticos, né? Causa bloqueio no teu fluxo de energia. Então você pode fazer prática, ok, muito bem-vindo, que isso ajuda bastante, mas associa a isso a questão dessa prática de faxina mental também, tá? Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, é obrigado a acreditar nela para sempre. Assim, vamos dar uma olhada em algumas dessas crenças limitantes e descobrirmos sua origem. Então, ela lista aqui algumas crenças limitantes, né? E discorre um pouquinho sobre aquilo. Então, vamos lá. Crença limitativa, né? Que tá aqui. Não sou bom o bastante. Origem. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não pode ser a origem, não quer dizer que é a mesma origem para todo mundo, tá? Você pode ter situações parecidas, tá? Pode ter sido com qualquer outra pessoa, pode ter sido de outra forma, mas pensa que isso aqui é só um exemplo, ok? Origem. Um pai que repetidamente lhe dizia que a pessoa era burra, né? Dizia para o filho que era burro. Ele disse que queria ser um sucesso para o pai poder se orgulhar dele, porém estava assolado pela culpa, que criava ressentimento, e tudo que conseguia produzir era um fracasso após outro. O pai continuava financiando negócios para ele, porém, um a um, eles fracassavam. Ele usava o fracasso para se vingar. Fazia o pai pagar, pagar, pagar. Claro, ele era o maior perdedor. Então, olha que interessante, né? A pessoa recebendo, né, como crítica, dizendo que você é incompetente, você não é bom, tá? Então, a pessoa cria mecanismos para poder validar aquilo. Tá? E isso, gente, é tudo de forma inconsciente, porque se fosse consciente e a gente pudesse mudar de uma hora para outra, seria muito fácil, né? Então, a culpa, ressentimento, todas essas energias, essas emoções, né, ficam ali bloqueadas e você se alimenta daquilo, porque é aquilo que você cresceu, você não consegue ter outro parâmetro, porque a pessoa da qual era responsável por você, tá? Era a pessoa que te dava abrigo, que te dava outras coisas, né? Te deu a vida, por exemplo, com um pai, ou pode ser com a mãe também, te deu a vida e fala que você, né, ou outra pessoa que é burro, né, que é incompetente. Né? E assim você faz o seu dia a dia, a sua vida, valer aquilo que foi falado, ok? Outra crença aqui, falta de amor por si própria. Isso aqui ela vai contando conforme os casos, né, que foram atendidos. Origem, tentar ganhar a aprovação do pai. A única coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e estavam sempre discutindo. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores, exatamente iguais às dores que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Então, esse processo emocional é que influencia,
que o nosso corpo mesmo, tá? Aqui é um exemplo, né? E a pessoa recria, né, na vida dela aquilo também que os ancestrais tinham. Isso a constelação familiar, ela estuda e trabalha bastante com esse processo, né? Porque a gente traz dos nossos ancestrais as dores, mas também toda a coragem, toda coisa boa que eles tiveram. Tá? Então tem as duas coisas nesse processo aí que a gente traz dos ancestrais, né? Só que a gente, pelos nossos condicionamentos, a gente acaba trazendo mais, a gente acaba focando mais nos aspectos que não são bons, né? Porque a gente tem mais reforço daquilo que é negativo, né? A maioria das pessoas, não é que é 100% igual para todo mundo, mas tem mais reforço do que é negativo do que aquilo que é positivo. Outra crença aqui, a vida é cheia de perigos. Origem, um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldade de rir e quando fazia ficava com medo de que algo mal fosse acontecer. Fora criada com admoestação. Não ria ou eles poderão pegá-la. Aqui não está explicando o que significa eles poderão pegá-la, mas era uma forma que o pai tinha para amedrontar, né, a filha, certo? Então, se você cresce num ambiente áspero e sombrio, é isso que você vai conhecer, é isso que o seu cérebro está acostumado, é isso que você vai repetir na sua vida, tá? A não ser que você, e como acontece, né, com algumas pessoas que conseguem se distanciar deste ambiente, consegue se distanciar de algumas pessoas e consegue fazer, né, ter um crescimento, ter uma nova mentalidade, tá? A partir ou de estudos ou de outras pessoas que estão amparando, seja o que for, mas se cria uma nova mentalidade. Porque é possível sim, o nosso cérebro ele é muito plástico, ele consegue se adaptar, apesar do que ele gosta muito, né, de nos proteger, né, porque se você passa a vida inteira fazendo determinada coisa, o cérebro está ali, ele está certo de que tudo aquilo que você está fazendo é para a sua sobrevivência. Então, quando você muda alguma coisa, algum padrão, ele vai achar estranho, vai querer voltar ao padrão antigo. Por quê? Pelo padrão antigo é a questão da sobrevivência, é como você está vivo, então ele quer te manter vivo, tá? Outra crença aqui, não sou bom o bastante, origem, estar abandonado e ignorado. Era difícil para ele falar, o silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas e estava convencido de que era péssimo. Descobri que sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criado por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem. Portanto, ele foi criado em silêncio, até mesmo comia sozinho em silêncio e passava dia após dia no quarto sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falar. O amante morreu e mais uma vez ele ficou sozinho. Então veja que são situações, né, que têm origem, a maioria delas tem origem lá na nossa infância. E uma das coisas que nós temos que cuidar também, que isso também é tema para um outro estudo, né, outros vídeos, é da nossa criança interior. Quando a gente cuida da nossa criança, das feridas que a criança teve lá atrás, nós nos tornamos adultos melhores. Então tem muito adulto aí de 50, 40, 35, 60, 65, né, 65 anos de idade, que na verdade são crianças no corpo de adulto, tá? Então tem certas coisas que a gente reivindica hoje como adulto, mas na verdade é a nossa criança que está fazendo barulho. É a nossa criança que está querendo atenção, por isso que a gente precisa trabalhar esse aspecto também. Mas isso daí já fica para outros vídeos, tá? Aqui ela propõe um exercício que se chama mensagens negativas. Vamos lá. O exercício que faremos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista de todas as coisas que seus pais disseram
que estavam erradas com você. Então, pega um papel aí, uma caneta e faça essa lista, tá? A lista de todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas com você. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Dê tempo suficiente para se lembrar do máximo que puder. Meia hora geralmente é o bastante. O que eles diziam sobre dinheiro? Que também é uma questão que assola, né, muita gente, a questão financeira, né? Então, isso também são outros temas, mas vamos prosseguir aqui. O que diziam sobre o seu corpo? O que diziam sobre amor e relacionamentos? O que diziam sobre seus talentos criativos? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então, foi daí que veio aquela crença. Agora, peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais a fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança? De parentes, professores, amigos, autoridade, sua igreja ou qualquer outra pessoa, né? Você pode colocar aí. Anote todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos de sua consciência. São crenças que os fazem sentir não bom o bastante. Então vamos lá. Fazendo esse exercício, você deixando vir, né? Coloca uma música suave, né? Pesquisa no YouTube que tem bastante músicas bacanas, tá? E vai colocando tudo que você se lembra que você ouviu, tá? As mensagens negativas sobre você, sobre o seu corpo, sua roupa, seu jeito de andar, né? Sobre a profissão que você escolheu, não importa. Escreva, deixa vir livremente. Lembra que eu falei no início que a escrita, ela ajuda muito a clarear nosso pensamento. Então, escreva, tá? Mas veja bem, quando vir determinada coisa aí que você achar que é muito pesado ou que te faz sentir muita tristeza, permaneça, continue, porque é o ponto que você está olhando para aquele processo que você nunca parou para olhar, tá? Então deixa fluir, certo? Não fuja, porque a vida inteira é o que as pessoas fazem, fugir, né? Então deixa vir, simplesmente deixa fluir, né? Então, se você chorar, chore litros que seja, mas deixa essa coisa sair. Então, você põe ali no papel tudo que vier à sua mente em relação a isso, tá? E aí, depois que você fizer isso, né, que você sentir que saiu tudo, tá? Também é importante colocar assim, para não olhar para essas coisas com um olhar assim de raiva, de ódio. Pode ser que surja, ok, tá? Mas você não precisa alimentar mais, tá? Você não precisa ficar mais com raiva daquilo que você está vendo ali, daquilo que te trouxe, porque as pessoas fazem aquilo que elas têm condições de fazer. Os nossos pais, ou seja lá quem for que você cresceu, te deu, da maneira como eles sabiam, né? Então não adianta ficar assim remoendo, culpando, xingando, isso não vai resolver seu problema, tá? O que vai te ajudar é você se livrar desse sentimento que tem, né, em relação a essas coisas que você recebeu, tá? Então é por isso a importância da gente fazer o exercício, persistir, para depois a gente começar a fazer essa faxina. Depois que você escreveu tudo, olha ali para o papel, olha para aquelas coisas, tá? E diga, né? Ali, isso aqui é um pequeno ritual, né? Um exercício, uma prática que você vai fazer, e diga ali para você que agora você deixa aí, né? Você deixa aí aquela raiva, você deixa aí o sentimento que você está tendo, o ódio, que você não precisa mais disso para crescer,
Tá? Eles estão livres para ir, assim como você também está livre. Tá? Tenta entender que todos essas emoções, esses sentimentos, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, ok, tudo bem com isso, tá? Mas não se apegue a eles. Faz parte, a gente precisa, hora ou outra vai vir, tá? Mas não se apegue a esse que passou. E aí você pega esse papel, tá? Vai para um local seguro, pode ser seu quintal, e queime o papel, né? Então, é como se fosse um processo que você vai entender que você está se desfazendo daquilo, mas não se desfazendo no sentido de achar que nunca mais você vai sentir uma raiva, né? Porque as emoções, ela tem um papel na nossa vida, tá? Mas é se desfazendo deste peso, desta carga que você está carregando há tanto tempo que você não precisa mais, tá? No final, agradeça todo o processo que você está passando, né? Toda a clareza que você está adquirindo, porque o seu eu interior, a sua centelha, ela vai te dar mais respostas conforme você vai prosseguindo, ok? Então ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente continua esse estudo. Até o próximo.